Olá, meu nome é Antônio Carlos, sou apaixonado por carros e trabalho há mais de 25 anos desenvolvendo pessoas, seja como gestor e facilitador de treinamento, consultor, coaching e mentoring, né? No vídeo anterior, eu falei sobre os 7 passos de um processo estruturado de diagnóstico e falei um pouco sobre o uso do scanner nos sistemas gerenciados eletronicamente. Hoje nós vamos falar sobre outras ferramentas muito úteis, algumas pouco conhecidas que podem e devem ser utilizadas nos diagnósticos diários da oficina. Então, assim, antes de sair gastando dinheiro, é importante priorizar a compra de ferramentas que serão mais utilizadas, com base no serviço que você já presta na oficina. Ou seja, não adianta nada investir pesado em ferramentas de transmissão automática se você não faz esse tipo de serviço. Quer um exemplo? Comprar a ferramenta de sincronismo mecânica do motor de maré, sem perguntar quantos desses casos você vai atender por dia, mês ou ano na sua oficina. Provavelmente, se você não atende os sócios do Clube do Maré, e não tem, né, são clientes regulares da sua oficina, essa ferramenta nunca vai se pagar. Então, se aparecer na oficina uma maré e você decidir fazer o serviço, veja se algum colega tem a ferramenta e possa te emprestar. Se não, é melhor deixar passar o serviço do que imobilizar o dinheiro numa ferramenta que você vai utilizar uma única vez, né? Então, assim, antes de decidir qual ferramenta comprar, é preciso verificar quantos carros eu pretendo atender, quantos serviços irei realizar e quanto tempo vai levar para o investimento retornar, né? Esse raciocínio pode parecer exagerado quando você fala de um conjunto de ferramentas para encolher pinça de freio, né, por exemplo, que você vai usar todo dia, mas totalmente relevante se você vai falar numa máquina de troca de óleo de transmissão automática, ou uma rampa de alinhamento de rodas, uma retífica de disco de freios, né? Sei, várias possibilidades. Então, antes de comprar, a gente precisa fazer duas observações, né? Então, carros que eu atendo e serviços que eu já realizo e posso otimizar o tempo de trabalho com a aquisição de novas máquinas e equipamentos, ou carros ou serviços que eu quero atender. Ou seja, atualmente o número de veículos automáticos que eu atendo vem crescendo muito e começaram a surgir serviços que eu estou repassando para outras oficinas. E acho que é hora de investir nesse segmento. Perfeito, né? Assim, nesse caso, é necessário verificar o histórico de passagens e selecionar os modelos que pretendo atender e se qualificar na transmissão daquele veículo propriamente dito. Exemplo, no último ano, quantos veículos com falha na transmissão automática eu atendi, quantos eu repassei ou deixei de atender, quais eram as marcas e os modelos, quantos desses veículos já eram meus clientes, né? Então, com base na resposta a essa pergunta, eu decido em qual o tipo de transmissão eu devo me qualificar e investir nas ferramentas especiais. E dividindo o valor do investimento sobre a quantidade de carros que eu pretendo atender, vejo quanto tempo vai levar para recuperar o investimento. Muitas vezes é melhor investir numa ferramenta de maior uso, né, e menor preço. E com poucas horas de treinamento consigo atender muitos veículos diferentes, como, por exemplo, a máquina de fluido de transmissão automática, né, para continuar no mesmo assunto, né? Então, assim, ferramentas que merecem o investimento. Como vimos, uma maneira de expandir seus negócios, permanecer lucrativo e aumentar as vendas, é investir em novos serviços. E para isso será necessário investir em treinamento, equipamentos e ferramentas para diagnóstico. E embora muitas vezes não seja barato, é importante se manter atualizado com a tecnologia mais recente e estar melhor preparado do que a concorrência, né? É claro que uma oficina precisa de muitas ferramentas, e elas precisam ser ferramentas confiáveis, que não quebram ou falham no meio do trabalho, né? Então, aqui eu fiz um resumo de algumas ferramentas que realmente valem o investimento, de acordo com as áreas que você atende, né? Então, o elevador. Bom, elevador nem precisa falar, né, meu? É uma ferramenta que você usa todo dia. Dispensa as antigas valas, ajuda na realização do serviço sobre o veículo, né? E organiza a oficina e aproveita melhor o espaço e tempo, né? Hoje tem várias marcas e modelos, né? E você deve escolher o que seja mais adequado para a sua oficina e para o tipo de trabalho que você realiza, né? E que esteja mais adequado à sua realidade de preço e orçamento também, né? Agora aqui, ó, ferramentas para diagnósticos do sistema eletroeletrônico. Então, uma ferramenta super importante é o scanner, né? Pois sem ele, você não poderá acessar a memória de avarias dos diversos sistemas e o tempo de diagnóstico pode consumir muitas horas. Quando for adquirir um scanner, verifique como será feito o suporte ao equipamento, no caso de falhas ou dúvidas. Verifique se está o mais atualizado possível, qual a periodicidade das atualizações, né, dos
softwares, modelos, etc. E quanto vão custar. Considere todos os tipos de serviços que você realiza e em quais linhas de veículos você está trabalhando ou quer trabalhar. Assim, no texto, no vídeo anterior, falamos bastante sobre scanner e no processo diagnóstico. Vale a pena a visita. Outro item interessante é a caneta de polaridade. Esse é simples e barato, né? Então ele fornece uma identificação visual rápida, né, de qual polaridade que está passando pelo fio naquele momento, né, se é positivo ou negativo. Então isso ajuda bastante. Mas é uma coisa que pode ser substituída com folga pelo multímetro, né? Muito bem. Falando sobre o multímetro, é um instrumento de extrema importância na oficina, pois sem ele não dá para fazer nenhum tipo de diagnóstico eletroeletrônico no veículo. Quem trabalha com sistema de carga e partida pode optar por um multímetro com um alicate amperimétrico, né, para facilitar algumas medições. Então, assim, na prática, o multímetro atende muito bem em diversas situações, como medir a resistência de cabos de vela, tensão ou corrente de bateria, e etc. Muito eficiente para verificar circuitos em situações estáticas ou quando as alterações da leitura ocorrem de maneira gradual. Por isso, o multímetro é mais efetivo quando os testes são feitos com o motor desligado ou para detectar defeitos não intermitentes nos componentes, né? Agora, com o motor ligado e falhas intermitentes, a ferramenta mais adequada é o osciloscópio, né? Então, é um instrumento complementar ao multímetro, né, que permite a visualização e análise dos sinais de tensão na forma de gráfico, em função do tempo que facilita a interpretação das informações. Isso representa uma super agilidade no diagnóstico e ajuda até mesmo a diminuir custos operacionais na oficina, visto que você consegue verificar um monte de coisa em funcionamento. Por exemplo, a bobina do carro, o cabo de vela, as velas, tudo isso num único gráfico. Ou seja, se o cliente aparece lá para fazer um diagnóstico, sem desmontar você já consegue verificar a tensão de vela, né, todo o consumo de corrente nesses componentes e facilitam a realização do orçamento de diagnóstico, né? Então você já sabe como é que estão as velas antes mesmo de desmontá-las, né? Assim, o osciloscópio é capaz de examinar o funcionamento do circuito em situações dinâmicas, em que as varias acontecem de maneira intermitente. Ele pode ser utilizado tanto em testes de baixa tensão, como nos sistemas eletrônicos, quanto em tensões mais elevadas, como no caso do sistema de ignição. Assim, com a exibição dos valores ao longo do tempo, o profissional pode identificar o momento exato em que um componente apresenta falha e desenvolver a melhor estratégia para solucionar o problema, né? Uma outra ferramenta que pouca gente conhece é a década de resistiva. A década é um instrumento muito útil para simulação, inspeção, teste e aferição dos sensores do tipo resistivo no veículo, porque ele consegue simular valores resistivos controlando o valor específico da corrente que flui através do circuito, a fim de verificar a eficiência do sensor ou de todo o sistema que inclui o sensor. Assim, todo veículo possui muitos sensores do tipo resistivo, que alteram sua resistência quando o valor físico que eles controlam muda, como por exemplo a temperatura da água, a boia de combustível, controle do ar-condicionado, controle do ventilador interno, né? O desembaçador traseiro e etc. Assim, qualquer um que já tenha realizado diagnóstico elétrico se deparou com a necessidade de ter uma resistência adequada e conveniente de selecionar e mudar rapidamente uma resistência, sem a necessidade de conectar os resistores um a um para verificar se o sistema está funcionando. A mão na roda. Aqui, mudando ainda na linha de eletroeletrônica, mas focando aqui em injeção eletrônica, temos o analisador de gases. Então, assim, apesar da inspeção veicular obrigatória não ter decolado aqui no país, o uso correto do analisador de gases melhora a eficiência no diagnóstico do motor e da injeção eletrônica como um todo, né? E ajuda a vender serviço, né? Esse instrumento verifica através dos gases queimados a eficiência da queima do combustível no motor e, de acordo com o resultado da leitura, podemos identificar a origem de diversos problemas, sejam eles no motor, catalisador ou escapamento. Como ele gera um relatório impresso, pode ser utilizado logo que o veículo chega na oficina, gravando os parâmetros iniciais, depois do serviço realizado, mostrar ao cliente o resultado do que foi feito, né? Ou seja, um registro da melhora efetiva do veículo, né? Uma coisa que muita gente usa e é relativamente barato é a bomba de vácuo manual, né? Todo veículo possui componentes que funcionam com depressão ou vácuo. E uma bomba manual auxilia no diagnóstico de sensor, atuador, verificação de linhas contra vazamentos, como por exemplo atuar ao acidente da turbina, verificar a variação do sensor MAP, né?
simular atuadores de fluxo de ar, né, coletor de indução variável, né, ou seja, várias coisas trabalham com cápsula de vácuo e a bombinha manual ajuda a atuar esses componentes e fazer um bom diagnóstico. Né. Uma ferramenta super importante para a injeção eletrônica é o manômetro de pressão da bomba. Né. Então, assim, sujeira, vazamento, filtro entupido, regulador de pressão com problema, tudo isso pode causar uma queda na pressão da linha de combustível, resultando em uma partida longa, maior consumo de combustível, falha no motor, etc. Então, com o medidor de pressão da linha de combustível, você pode medir a pressão da bomba com o motor em funcionamento e sua capacidade de manter a pressão residual no sistema quando é desligado. Então, existem diversos modelos de manômetro que oferecem teste de pressão e, inclusive, vazão simultâneos. Né? Você consegue usar dois parâmetros uma única vez. Uma ferramenta que agora está mais acessível, em questão de preço e está na moda também, é o termômetro digital infravermelho. Né? Então, cada parte do carro foi projetada para operar dentro de uma faixa de temperatura ideal. E quando algo está errado, como excesso de atrito ou obstrução de fluxo de ar, as coisas começam a ficar mais quentes rapidamente. Né? Então, utilizar um instrumento capaz de averiguar a temperatura de uma superfície pela energia infravermelha irradiada é mais rápido e prático do que utilizar um termômetro convencional, pois permite que verifique a temperatura de diversos itens de difícil acesso ou áreas nas quais você nem deve se aproximar enquanto o motor estiver funcionando. Então, pode ser utilizado no diagnóstico de roda presa, desde o diagnóstico de roda presa, né, para ver se tem um arrasto, zona de aquecimento no sistema de arrefecimento, ar-condicionado, fusível, catalisador, etc. Né? Extremamente útil. Outra ferramenta que pouca gente conhece é o injetor de sinal e simulador do sensor de rotação. Ele é muito útil quando você vai fazer um socorro no veículo e o carro não está funcionando, pois você consegue simular a partir do veículo ao injetar o sinal. Né? São pulsos da roda fônica, sensor Hall ou bobina impulsora do primário da bobina, emitido pelo sensor de rotação ou fase para a central eletrônica do sistema de injeção. Este energiza todos os sensores e atuadores, permitindo uma rápida identificação daquilo que não está funcionando, facilitando o diagnóstico. Né? Uma coisa interessante também é a máquina de limpeza e teste de válvulas injetoras. Né? Então, assim, existe uma grande discussão aí no mercado acerca da necessidade de se fazer uma limpeza das válvulas injetoras, visto que os fabricantes da peça não recomendam a limpeza, com o argumento de que essas válvulas têm um sistema autolimpante. Na prática, para nós que somos mecânicos, essa conversa não tem sentido, né? Porque a gente consegue constatar através da máquina que o uso contínuo do combustível de baixa qualidade gera depósito nas válvulas que não consegue ser limpo somente com o ciclo de trabalho. Necessita assim uma forcinha interna que é o ultrassom. Né? Então veículos comparados por tempo prolongado, que rodam muito pouco, né? Também geram mais depósitos lá nas válvulas do que os carros que são utilizados todo dia. Então, antes da gente antes da gente testar e simular o funcionamento das válvulas injetoras fora do veículo, a gente faz uma limpeza com ultrassom e verifica na prática o estado anterior das válvulas e se a limpeza foi efetiva ou não, antes de substituir a peça. Então, assim, para avaliar as válvulas, devemos verificar resistência interna da válvula, verifica se a bobina elétrica está aberta ou se em curto, ou seja, se ela está queimada propriamente dito. Faz um teste de estanqueidade, verifica se as válvulas conseguem impedir a passagem do combustível quando fechada, isso é, não apresentam vazamento quando submetidos a uma pressão de trabalho durante 1 minuto, quando totalmente fechado. Teste da formação de leque e jato, verifica se o jato pulverizado pela válvula não está com formato e direção correta, indicando que os orifícios da válvula estão parcialmente obstruídos. Né? Tem o teste de equalização. Esse teste mede a vazão e a velocidade de abertura e fechamento da válvula injetora, verificando se a quantidade de combustível está igual entre as 4, ou 6 ou 8 válvulas, né, que você está testando. Então, algumas máquinas ainda oferecem simulação e teste do corpo de borboletas, do motor de passo, que facilita as suas verificações. Né? Então, para quem trabalha com motor, tem ferramentas específicas para motor. Né? Então, por exemplo, medidor de pressão de compressão. Isso aí quase toda oficina mecânica tem. Né? Então você vai lá. Ele tem baixo custo e auxilia no diagnóstico de problema interno no motor, né? Como uma vedação das válvulas de admissão ou escape, né? Proveniente do empenamento, queima, desgaste na sede ou válvula presa.
vazamento de pressão e compressão do cilindro por cárter, por fuga entre os anéis e a canaleta do pistão, entre os anéis e os cilindros e a junta do cabeçote. Né? A dica é lembrar de realizar os testes de pressão depois que o motor estiver aquecido, né? Que a leitura vão ser mais precisa. Né? Então, bem tranquilo aí. Agora, uma ferramenta que nem todo mundo conhece, é tão útil quanto, é a medidor de vazão de cilindros. Esse instrumento é muito simples e mais preciso do que o medidor de compressão, porque ele faz o diagnóstico de problemas internos na câmara de combustão, nos cilindros, pistões, anéis, válvulas, junta no cabeçote e trinca, sem precisar desmontar o motor. Então a operação consiste em injetar ar comprimido na câmara de combustão, com pistão em PMS, com o equipamento apropriado instalado no orifício da vela e medir a perda e ver por onde essa perda está indo. Né? Se ele está vazando pelo escapamento, se ele está vazando pela admissão, se ele está vazando pelo blue dye. Então tudo isso é muito mais assertivo do que o medidor de compressão somente. Né? Uma outra ferramenta que era muito cara no passado e já está se tornando acessível é o boroscópio, né? Que é um equipamento formado por uma sonda, né? Que pode ser rígida ou flexível, que possui em sua extremidade um conjunto óptico com uma câmera, né? Com iluminação própria que capta imagens do local em que ele está inserido. Né? Essas imagens são enviadas para a tela do computador, do celular ou do próprio aparelho, mostrando quais imagens em tempo real para o mecânico. Né? Legal, né, Tony? Mas para que serve, na prática, serve um boroscópio, né? Então, assim, ele é super indicado para inspeção em lugares de difícil acesso e pouca luminosidade, como, por exemplo, dentro da câmara de combustão do motor. Então, você tira a vela, coloca a sonda e consegue enxergar como é que está lá a carbonização na câmara de combustão, como é que está a carbonização na válvula do cabeçote, topo do pistão, formação de borra no sistema de lubrificação, né? E pode ser útil até para diagnosticar obstrução nos dutos do sistema de aquecimento, etc. Tem muita utilidade isso aí no nosso dia a dia. Agora, uma coisa que o pessoal vive me perguntando, né? Quais são as ferramentas adequadas para diagnóstico em transmissão automática? Então, assim, além de tudo que a gente viu que serve para verificar a parte eletroeletrônica, né? Nós temos que verificar lá o nível e o estado do fluido, né? Assim como se fosse um motor. Né? Então tem que ver o estado do fluido, se ele está vermelho, se ele está queimado, se ele, ou seja, uma série de coisas aí. Né? Assim, eu fiz uma listinha aqui do que dá para a gente fazer um diagnóstico com desmontagens parciais, que é mais ou menos serve para vários tipos de transmissão. Porque cada transmissão automática tem o seu pacote de ferramentas específicas. Né? Então, por exemplo, o manômetro de pressão vai medir a pressão de trabalho da transmissão e das pressões secundárias, como aplicação dos pacotes e lubrificação. Então, você prefere aquele manômetro com maior número de adaptadores especiais aplicáveis a diversos tipos de transmissão e com, de preferência, mais de uma escala de pressão, porque cada manual pede uma, né? Então, quanto mais escala tiver, facilita a sua verificação sem ter que fazer conta, né? Outra coisa, vareta de medição do nível do óleo da transmissão. Parece brincadeira, mas algumas transmissões não têm vareta de óleo. Então, por exemplo, você precisa comprar uma vareta especial, como na transmissão ZF 9HP48. Né? Sem a vareta de óleo, você já não tem muito o que fazer. Sem essa ferramenta, você não verifica o nível do óleo, não dá nem para começar a brincar. Né? Outra coisa, ferramenta de teste a vácuo. Né? Então, você tem uma ferramenta que dá para verificar na bancada a vedação das válvulas e do corpo de válvulas, né? Que é um defeito recorrente, bem dolorido de tirar. Né? Outra coisa interessante é o pulsador de solenoide. Então, quando você não conseguir atuar os solenoides através do scanner, você precisa testar ele manualmente. E esse pulsador de solenoide ajuda bastante, aí, principalmente nos solenoides do tipo PWM. Né? Uma coisa simples e muito interessante é a pistola de ar com ponta de borracha, né? É uma ferramenta utilizada para testes de estanqueidade, aplicação dos elementos e também limpeza. Né? E, como não podia deixar de ser, né, a máquina de troca de óleo da transmissão. Então, dentre as possibilidades que a máquina oferece está a verificação do nível do fluido, né, acompanhamento da pressão de trabalho, isso sem desmontagem. Então, também facilita bastante no diagnóstico. Quem sabe usar bem a máquina consegue extrair bastante coisa dela. Assim, goste ou não, os veículos estão mudando, mais rapidamente do que nunca, com a variedade desconcertante de componentes eletrônicos, assumindo cada vez mais tarefas entre o capô e o assoalho do carro. Então existem
novos recursos que facilitam a vida dos mecânicos e aumentam a eficiência do atendimento. Como consequência, os clientes ficam felizes com a rapidez e a segurança no serviço. Assim, adquirir equipamentos modernos agrega valor à sua oficina e atrai clientes. Mas lembre-se de que para manter a qualidade e não desperdiçar recursos com equipamentos que não serão utilizados, é importante treinar os funcionários para usá-los adequadamente. É preciso conhecer causas que acusam defeitos nos sistemas diferentes das peças analisadas e por isso a experiência do mecânico conta muito. No final, tudo isso constrói a sua marca, a sua reputação, que os consumidores vão ver e lembrar quando pensar em serviços mecânicos. Isso é importante porque a imagem fica marcada na lembrança das pessoas, sendo uma maneira eficiente de apresentar a sua oficina. Tá certo? Um grande abraço e sucesso!